Olá, veja o subtexto destas imagens. Bom, o texto, é claro, nosso papel aqui é observar qual é o subtexto dessas imagens que circulam pelo WhatsApp, esse tipo de vídeo muito comum. Na realidade, é uma reprodução do processo ideológico da própria Rede Globo, que veicula dessa forma também, ou seja, a generalização. O que não está sendo dito nesse vídeo é a generalização que ele faz. Quem faz uma generalização coloca na mesma vala práticas, pessoas, ideias, valores na vala comum. Quem faz a generalização destrói a individualidade, coloca no mesmo patamar todas as pessoas, todas as práticas, enfim, porque compreende que este determinado grupo, todo ele é ruim. Isso vale não só para os deputados, mas isso vale em qualquer circunstância. Na realidade, qualquer profissão, nós temos os bons profissionais e os maus profissionais. Agora, por que exatamente o Congresso é o maior alvo nesse processo? Porque existe uma máxima que se quer passar de forma subliminar para todos. Não precisamos do Congresso, fechamos o Congresso. Ora, essa é a expressão de um maior equívoco que se pode ter por dois aspectos. Primeiro, pela própria generalização em si, de que um determinado grupo, nenhum deles presta, o que não é verdade. Eu conheço deputados que são ótimos profissionais. Então, já temos aí uma inverdade, porque toda generalização é equivocada. O segundo aspecto é muito importante. Se eu fechar o Congresso, eu aponto em que direção? Eu aponto na direção da ditadura, de um governo forte, de um governo que pode transformar aspectos de liberdade em aspectos de segurança nacional, como nós já assistimos no Brasil isso muitas vezes na década de 30, na década de 40, na década de 60, na década de 70. Então, esses dois aspectos estão no subtexto: fechar o Congresso e transformar as liberdades que nós temos em ditadura. Nada mais natural, porque se eu quero destruir quem está lá dentro, dá no mesmo. O vídeo aponta para não reeleição dessas pessoas, como se o problema fosse as pessoas que lá estão. O problema não está lá. O problema está em quem elege os deputados. Ou as pessoas estão achando que foram enganadas? Não, na realidade ninguém se engana. As pessoas elegeram aqueles deputados, aqueles senadores, elegeram e conheciam o trabalho deles, porque senão não teriam eleito. Não vamos colocar ingenuidade na capacidade eleitoral. Na realidade, as pessoas votaram e construíram aquele Congresso. Portanto, o problema não está lá. Lá é o final do problema, a origem do problema, a raiz do problema é a prática política inadequada que nós temos. Porque elegemos pessoas erradas. Porque não escolhemos, porque não nos comprometemos com elas a ponto de questionar a prática delas quando equivocada ou quando elas não representam, porque afinal temos um governo representativo que deveria ser representativo ou não. Então o problema não é aquele que é o resultado. O problema está na origem, quem elegeu aqueles deputados. O problema está na origem e a origem é o nosso voto. É a forma como nós relacionamos a nossa vontade com o voto dado de 2 em 2 anos. É aí que está o problema. É a nossa prática que tem que mudar. É a nossa visão de política que está equivocada e que a própria imprensa e vídeos como esses ajudam a destruí-la.
Como se a política fosse o problema. Não, é a nossa prática que é o problema. E isso resulta em uma prática equivocada em todas as profissões. Ou vocês não conhecem nenhum médico mercenário, ou vocês não conhecem nenhum advogado inadequado em relação à profissão, ou vocês não conhecem um comerciante que adultera prazos de vencimento, que cobra muito mais do que deveria. Nada disso acontece? Claro que acontece. O problema é a nossa relação com essas situações. É aí que mora o problema. É a nossa prática que tem que mudar. Porque se a nossa prática mudar, todos os profissionais terão que ter uma prática adequada. Inclusive os políticos, inclusive o governante. O problema está em nós, não está no outro. E não generalize, porque quando a gente generaliza, a gente coloca a água suja da banheira junto com a criança pela janela. Pensa nisso. E não esqueça de inscrever-se no canal Subtexto do Texto. Vai lá, clica lá o botãozinho de inscrever-se e não esquece da sinetinha. A sinetinha é importante porque ela vai te avisar toda vez que tiver um novo vídeo. Tá? Então não se esquece, se inscreve lá no Subtexto do Texto.